Olá, eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga, sou psicoterapeuta e vim aqui te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que está precisando se reinventar e não sabe nem por onde começar? Ou você, segunda pergunta, eu falei que era uma, são duas. Você está cheio de dúvidas, você tem que tomar decisões, fazer escolhas e não sabe nem por onde começar? Pois é, eu estou fazendo esse vídeo para te ajudar. Eu quero que você tenha algumas certezas e a partir dessas certezas, todo esse movimento de se reinventar e de encontrar respostas vai ficar muito mais claro, né? Então, a palavra reinventar, ela está muito presente no nosso dia a dia. Você escuta isso em todos os lugares, não escuta? Aí você tem que se reinventar no trabalho, você tem que se reinventar nos relacionamentos, aí você tem que reinventar os seus objetivos de vida. Então, é uma palavra que está muito presente, mas ela não surgiu agora. Com certeza, se você parar para pensar, muitas vezes na sua vida você teve que se reinventar. Muitas vezes aconteceram imprevistos, muitas vezes aconteceram situações na sua vida que você teve que mudar todo o seu planejamento, né? Imprevistos, né? Diversidades. Então, a reinvenção é uma característica humana. Então, primeiro, não se assuste com isso, porque o ser humano é capaz de se reinventar. Mas às vezes isso pode parecer muito difícil e talvez esteja acontecendo isso com você. Então, nesse vídeo, eu quero esclarecer para você por que pode estar sendo difícil e como isso pode ficar mais fácil, tá bom? Então, por que é difícil? Por que é tão difícil se reinventar? Aí você vai pensar assim, mas eu começo por onde? Eu não sei o que fazer, eu estava acostumado a ser de uma forma, ou o que é isso de se reinventar? Né? Então, a gente está vivendo num momento, a gente está vivendo no mundo, uma situação que a gente nunca viveu. Então, antes o que a gente considerava certo, hoje não é mais. Antes a gente tinha uma previsibilidade das coisas, agora não tem mais. A notícia boa é que a gente tinha uma ilusão de que podia controlar a vida. A gente tinha uma ilusão de que se a gente fizesse as coisas do mesmo jeito, ia acabar sempre da mesma forma. Só que isso não é verdade. Você, na sua vida, deve ter passado por várias situações que comprovou isso. Você se planejou, você se organizou, chegou lá na hora e tudo aconteceu de uma maneira diferente. Melhor ou pior. Então, a vida ela não é previsível. E agora a gente se depara com o quê? Com a situação de que realmente a gente percebe que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E isso pode ser muito assustador, porque na realidade, o que isso traz pra gente? As nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas culpas, né? Então, a gente reage a essa instabilidade conforme os sentimentos que eu tenho. Tem pessoas que podem lidar com isso de uma maneira mais fácil, tem outras pessoas que têm mais dificuldade. Então, por que isso é difícil? Porque algumas pessoas estão mais conectadas com a sua missão de vida, estão mais conectadas consigo próprias e tornam isso mais fácil. Elas conseguem se reinventar, elas conseguem passar pelas adversidades sem negá-las e encontrando nelas cada vez mais forças para superar as crises. E outras pessoas que estão mais distantes da sua missão de vida, e o que acontece? Quando a pessoa está muito distante da sua missão de vida, ela olha para o mundo lá fora e acha que o mundo lá fora vai dar a resposta de como fazer as coisas. Mas como a gente viu, o mundo lá fora, ele é completamente imprevisível, né? E cada vez mais. Mas não é para se assustar com isso, é apenas para começar a perceber. Então, primeiro ponto, o mundo não é previsível. Segundo ponto, o mundo lá fora não vai te dar certeza que você quer. Terceiro, as certezas que você quer estão dentro de você, só que você não está sabendo achá-las. Então, esse vídeo, que eu te peço que você me acompanhe até o fim, por quê? Porque esse vídeo ele vai te mostrar várias coisas. Ele vai te dar certezas, ele vai te dar a possibilidade de você ter certezas para que você possa começar a pensar nesse processo de reinvenção e você tenha menos dúvidas, menos frustrações, essa sensação de vazio que incomoda, para que você se torne uma pessoa mais criativa, uma pessoa que consiga aprender de uma maneira mais fácil, porque você vai estar mais conectado com você mesmo, com a sua missão de vida, com a força que você tem. Porque a única certeza que existe hoje em dia é uma certeza que está lá dentro de você. E talvez você não saiba direitinho como encontrá-la. Tá bom? Então, primeiro passo para esse nosso caminho é ampliar sua percepção. Primeiro eu quero lembrar para vocês que esse é o segundo vídeo que fala sobre essa questão da reinvenção, né? Da possibilidade, da necessidade que a gente tem nesse momento de se reinventar. O primeiro vídeo está lá no meu canal do YouTube, no Dudy Rios, né? Que é o Chega de Dúvidas. Lá a gente começou esse processo, a gente levantou, né, questões sobre como é que se começam as coisas,
quais são os valores que eu identifico como os meus, como é que eu me comunico, como é que eu penso, como é que eu interajo com o ambiente, qual é a ideia que eu tenho de mim, de quem eu sou, como é que eu me expresso no mundo, como é que eu reajo perante julgamentos, perante as barreiras que aparecem na vida, o que eu tenho de bom para colocar no mundo, né? Porque a grande dor humana não é saber quem a gente é saber qual é o nosso lugar no mundo, para que a gente está aqui. Você já se perguntou isso? Para que eu estou aqui? Para que eu estou pensando, passando por isso? Né? Então, essa é a grande questão humana. Qual é o nosso lugar no mundo? Né? Então, vamos ampliar nossa percepção, certo? E a gente vai começar esse processo agora. Então, eu, como já comentei, eu sou do Hills, eu sou astróloga, eu sou psicoterapeuta, trabalho com as pessoas há 26 anos, orientando elas em momentos de crise, orientando elas para que elas vão em direção a si mesmas e encontrar as próprias certezas, encontrar a força, encontrar a capacidade de se reinventar, ampliar sua criatividade, ampliar sua capacidade de aprendizagem, eliminar aquela sensação de vazio existencial, porque tudo isso é conquistado quando a gente está caminhando na nossa missão de vida. E não se iluda, missão de vida não é nada que a gente tem que fazer no mundo lá fora. Missão de vida é algo que a gente vai fazer pela gente mesmo no mundo lá dentro. Porque quando a gente está forte, nada lá fora nos derruba, nada nos abala, né? Você já se perguntou por que algumas pessoas em momentos de crise conseguem se reinventar, conseguem se superar, conseguem encontrar soluções, não se abatem? E outras pessoas, qualquer mudança, qualquer coisinha diferente, qualquer frustração, elas já desistem. Então, isso independe do mundo lá fora, porque tem pessoas que enfrentam grandes problemas e se superam, e tem pessoas que enfrentam pequenos problemas e já desistem. E desistir não é uma opção, gente. Se você está pensando em desistir, se você está com dificuldade de se reinventar, se você está com dificuldade de tomar decisões, desistir não é uma opção. Desistir de você mesmo não é uma opção, porque você não pode desistir da única coisa que você tem, que é você mesmo. Mas o que pode sim acontecer é você me acompanhar nesse vídeo, lembrar de ver o vídeo 1, para você começar a encontrar essa força dentro de você, você encontrar essa direção, esse caminho que vai te dar certezas. E quando a gente tem certezas, a gente sabe como começar a se reinventar e a gente elimina muitas dúvidas que a gente tem. E são dúvidas em relação a trabalho, dúvidas em relação a relacionamentos, dúvidas em relação a quem você é, o que você precisa, o que você deve eliminar na sua vida, né? É muito importante fazer todo esse trabalho de você encontrar a sua força, encontrar a origem daquilo que dá sentido para a sua vida. E nesse momento, mais do que nunca, o para quê? Né? Para que você está aqui? Qual é o sentido da sua existência? Onde é que está o seu melhor? Porque você é muito melhor do que isso. Você não é uma pessoa que vai ser abatida por uma crise. Você tem uma capacidade muito grande. Você vai dizer, ah, não, imagina, não é tudo isso. Claro que é, mas às vezes você está distante disso, tá bom? Então, ampliar a sua percepção é o nosso primeiro passo. E o que significa ampliar a percepção? Ampliar a percepção é, primeira dica que eu dou para você quando você está enfrentando uma situação de crise, independente se é essa agora da pandemia ou de uma crise pessoal. Todo momento que a gente tem uma crise, a gente tem uma dificuldade, que a gente está com uma dúvida, está com uma angústia, se sente frustrado, se sente limitado, sente que existe um vazio, a gente tem um movimento bem equivocado. A gente se fecha e tenta resolver sozinho. Você se fecha e tenta buscar dentro de você respostas, soluções. Né? Então, o que você faz? Por mais que você tenha experiência de vida, por mais que você tenha passado por situações de crise, por mais que você tenha passado por situações complicadas, toda vez que você se fecha, você limita as possibilidades de novas soluções acontecerem, certo? Então, a gente é um ser que está em constante evolução, a gente está em constante reinvenção. Talvez você não tenha percebido isso. A gente está sendo constantemente aprimorado. E como é que a gente vai conseguir fazer esse processo se a gente não permite que algo novo entre? Então, se você está num momento complicado, se você está num momento de crise, se você está passando por uma situação difícil, amplia as possibilidades. Conversa com as pessoas, busca novas fontes de informação, busca algo novo para que você faça novas conexões cerebrais, para que você amplie os seus sentimentos, né? Busca ver o que as outras pessoas estão fazendo, tentar entender o processo, busca o novo.
Porque o novo, ele vai ampliar a sua percepção, vai ampliar a sua energia, vai ampliar suas possibilidades. Às vezes, você se abrindo para o novo, e isso não quer dizer sair perguntando para todo mundo o que fazer, é se abrir, é tentar perceber os sinais, é tentar entender os acontecimentos. Só esse movimento de se abrir, às vezes numa conversa com o vizinho, vem uma palavra e você, tipo, bah, mas eu podia fazer isso. Bah, mas eu não pensei naquilo, né? Então, é muito importante esse processo. E esse processo de ampliar a percepção também passa pelo autoconhecimento, que é o que a gente vai começar agora. Então, no vídeo 1, lá de Chega de Dúvidas, eu falei do nosso processo de Áries até Libra. É um processo que todo mundo passa, por isso que é muito importante ver. Sabe, a gente tem muitas coisas sobre a gente que a gente não aprendeu, que é importante aprender. Né? Como eu falei lá no vídeo 1, a gente tem o livro, né, da Escola da Vida Completa, mas o caderninho do Eu Vazio. O que quer dizer isso? A gente aprendeu sempre o que fazer no mundo, como se relacionar, o que pensar, como falar, o que respeitar, o que buscar, mas a gente aprendeu muito pouco sobre quem a gente é, o que a gente pode, como é que a gente pode se tornar mais forte, como é que a gente pode enfrentar situações de crise sem sofrimento. Você acha impossível isso? Não, a gente sofre porque a gente tem às vezes perspectivas erradas, a gente está carregando expectativas que não tem sentido nenhum. Porque uma pessoa, quando ela está no seu caminho, quando ela segue sua missão de vida, por mais que ela enfrente muitas dificuldades, ela não escolheria nada diferente. Ela passa pelas dificuldades estando bem. Porque o que guia essa pessoa que passa pelas dificuldades, independente se é financeira, se é profissional, se é relacionamento, bem, é uma certeza. Essa certeza está dentro dela, de quem ela é, do que ela merece, do que ela é capaz. E essa certeza, ela só ajuda a pessoa nesse caminho. E quando a pessoa está em sincronia com essa certeza, ela está na sua missão de vida. Então, essa pessoa que está na sua missão de vida está passando por um momento de crise, ela vai se reinventar, ela vai encontrar saídas, ela vai estar com um sorriso na cara, ela vai resolver as questões, por quê? Porque ela é o centro de tudo e não o mundo lá fora. A pessoa que não está em sintonia com a sua missão de vida, a pessoa que está vinculada apenas ao mundo lá fora, a referências, buscando uma certeza no mundo lá fora, ela vai sofrer muito, ela vai achar que ela é culpada, ela vai se sentir frustrada por não conseguir aquilo que ela tinha antes, ela vai se culpar por ter reclamado da vida lá de trás, ela vai reclamar das pessoas que estão à sua volta, ela vai sentir um vazio, uma solidão, ela vai sentir exclusão, ela vai sentir incapaz. É um monte de coisa ruim. Né? Então, se você estiver sentindo esse monte de coisas ruins, não se preocupe. E é sinal de que tem uma certeza lá dentro que está cutucando você. Todos os sentimentos ruins que você tem é para ver se você desperta. Isso não são reais. É como se fosse um cutuquezinho. Vamos ver se dói e a pessoa acorda. Então, nós vamos começar a acordar. Então, agora a gente vai começar a fazer esse processo de ir em direção da compreensão da gente, certo? E sair um pouquinho desse olhar que a gente tem para o mundo lá fora. Vamos começar então por onde a gente tinha terminado no outro vídeo, né? No Chega de Dúvidas. A gente terminou no signo de Libra, né? Então, como eu falei antes, é independente do seu signo, se você é Áries, Touro, Gêmeos, Libra, eu tô falando de processos. Né? A astrologia é uma coisa muito ampla, a astrologia não é apenas o horóscopo. Aliás, o horóscopo não é bem astrologia, é um jeitinho que as pessoas encontraram de popularizar a astrologia. Porque a astrologia era só para reis, era só para comandantes, generais, para celebridades, né? E aí as pessoas queriam, a astrologia é uma coisa tão boa, a astrologia é algo que nos ajuda tanto, tanto no mapa quanto no dia a dia, que quiseram levar isso para todas as pessoas. E a única maneira que encontraram, né, foi popularizar através do horóscopo, certo? Mas o horóscopo é uma coisa muito simples. A astrologia é uma coisa muito mais complexa e muito mais simbólica, né? Então, lá no vídeo 1, a gente falou de Áries até Libra, e é importante ver isso para você ter essas percepções sobre você, e agora a gente começa em Libra de novo. Libra é a fase do desenvolvimento da gente, é o momento em que a gente sente a necessidade de ir em direção aos outros, de estabelecer relacionamentos. Mas, como na astrologia tudo funciona por polaridade, né? Eu já expliquei isso no vídeo de empoderamento, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube chamado Empoderamento, que fala de como a gente pode buscar as ferramentas para se fortalecer, porque empoderamento não é dizer, ai, tudo lindo, maravilhoso, é ter ferramentas para você lidar com as suas dores, com as suas dificuldades, com o que te limita.
Então, quando a gente fala de um signo, a gente sempre fala do oposto. Então, Libra fala dos relacionamentos, mas o signo oposto de Libra é Áries. Então, quando a gente nasceu, né, o signo de Áries marca o nosso nascimento, marca o início das coisas, né? Quando a gente nasceu, o signo oposto já foi ativado, que é Libra. Então, a partir do momento que a gente nasceu, a gente já estabelece relações. E aí, quando a gente chega lá no momento do desenvolvimento de Libra, a gente ativa essa primeira relação que a gente teve. A primeira relação é com o núcleo familiar, né? Então, a gente aprende a se relacionar através das relações que a gente vê na família. Boas, ruins, isso não quer dizer, tá? Isso não vai definir quem você é, mas você vai reagir a essas relações. Então você teve relações que você achou boas, então eu vou querer repeti-las. Aí você teve relações que não foram boas, aí eu não quero repeti-las. Independente se você vai repetir ou não vai repetir, a base é essa, é a partir daí que você sai para escolher as suas relações, certo? E relacionamento é algo bem amplo, né? Então como é que a gente busca as pessoas para a gente se relacionar? Então, se você tem um problema de relacionamento, presta bem atenção no que eu vou dizer, né? Porque em todo momento, às vezes a gente tem mais, às vezes a gente tem menos, mas a gente tem questões com relacionamento, que é uma coisa muito complicada. Relacionamento não é simples, né? Por quê? Porque Freud já dizia, né, que a maior dor do ser humano é se relacionar. Porque para se relacionar, a gente tem que abrir mão um pouquinho da gente e dar um espaço para o outro. E às vezes não fica bem claro até que ponto eu tenho que ceder e até que ponto eu tenho que exigir. Então, o signo de Libra marca essa questão das relações humanas. E a relação humana é simbolizada por esse signo, né? É uma balança, né? É sempre uma necessidade de encontrar um meio termo. Então, uma relação de pessoas não é uma coisa constante. Né? Lembra no comecinho do vídeo que eu falei que a gente achava que na vida a gente tinha certezas, era constante? Não, qualquer tipo de relação que a gente faça, ela é inconstante. A gente tem que ficar sempre buscando o equilíbrio. Então, se relacionar, como bem dizem, é uma arte. E é uma arte que oscila o tempo inteiro e às vezes demora um pouquinho para encontrar o equilíbrio. Então a gente vai, o primeiro momento que a gente vai buscar uma relação, e presta bem atenção se você já. Todo mundo fez isso, mas presta atenção se você não está fazendo isso agora. Quando a gente vai se relacionar, escolher um namorado, uma namorada, alguém para passar a vida, ou quando a gente vai falar, escolher uma amizade, escolher, perceber as outras pessoas, avaliar as outras pessoas, a gente pensa assim: eu vou me relacionar com essa pessoa porque ela tem tudo a ver comigo. Ela, sei lá, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, uma pessoa divertida, uma pessoa que gosta de uma festa, uma pessoa séria, né? Uma pessoa que gosta de atividade física. Então a gente vai buscando semelhanças e a gente pensa assim, não, eu vou me relacionar com essa pessoa porque ela tem tudo a ver comigo. E a gente começa uma relação e daqui a pouco essa relação ela fica meio que insuportável, né? A gente vê, não consegue mais aguentar aquela pessoa. Daí você fala assim, não, mas é que eu não sabia que era desse jeito. No começo era tudo tão certinho, era tudo tão bom, e agora tá tudo uma droga, né? Não é como eu imaginava. Por que isso acontece? Isso acontece primeiro porque a gente busca no outro aquilo que a gente não tem na gente. Então, quando eu vou buscar uma pessoa, digo, não, eu quero me relacionar com essa pessoa porque ela é assim, assim, assim. Ou porque ela vai na vida, ela vai ter isso, ou ela vai ser aquilo, ou porque ela é carismática, ou porque ela é querida, ou porque ela me dá segurança, ou porque ela me deixa tranquila, ou porque ela acompanha meus sonhos. Eu estou me relacionando com uma pessoa por causa de uma necessidade minha. Então isso é agradável, né? Eu busco uma pessoa porque ela supre uma falta minha, ou ela me alimenta uma coisa que eu quero. Aí a pessoa me valoriza, né? Então, quando eu vou buscar alguma coisa numa pessoa, isso pode ser num casamento, pode ser no trabalho, pode ser com filhos, pode ser com amigos. Chega um momento em que essa pessoa não vai me dar isso. Por quê? Porque não tem como eu tirar de dentro dela e colocar dentro de mim. Então eu começo a ficar irritada com essa pessoa começa a me incomodar. Por quê? Porque ela não me dá aquilo que eu queria ter. É que não tem como. Ela me dá aquilo que ela é, mas eu não posso tirar de dentro dela e ter. E quando eu começo a perceber que aquilo não me supre mais, aquilo não serve mais, eu jogo a culpa na pessoa, né? Então, esse é o primeiro tipo de relacionamento que todo mundo faz. A gente vai se relacionar por uma necessidade. E é bem comum, é bem normal, sabe? A gente tem que começar de algum jeito, né? Mas ele não é satisfatório. Então, por que ele não é satisfatório? Porque eu não estou me relacionando a partir de mim mesmo. Eu estou me relacionando
querendo preencher um vazio. E esse vazio não vai ser preenchido pelo outro, vai ser preenchido apenas por mim mesmo. Quando eu me conecto comigo, quando eu sigo minha missão de vida, quando eu estou vinculada realmente ao meu eu verdadeiro, né? A quem realmente eu sou. Quando eu estou conectada comigo, eu não preciso que ninguém me dê nada. Eu não preciso que ninguém me coloque lá para cima, alguém me dê segurança. Eu não preciso que alguém esteja comigo para que eu consiga fazer as coisas. Quando eu estou conectada comigo, eu vou conseguir me relacionar com as pessoas pelo que eu sinto e não pelo que eu preciso. E aí a gente vê aquelas pessoas que a gente diz assim: nossa, são tão diferentes, mas ficaram bem juntas, impressionante, parecia impossível. Oh meu Deus do céu, como é que essas pessoas conseguem passar por tudo isso juntas e não brigam, né? As pessoas passam por dificuldades, elas têm diferença de opinião, elas gostam de coisas diferentes, mas parecem tão felizes. Porque o que me liga a essa pessoa não é uma necessidade, mas é algo maior. É algo maior do que uma necessidade, é um sentimento. Então, quando algo maior nos conecta, nos liga, nenhuma diferença é problema. Então, hoje, quando você tem problemas de relacionamento e dizem, tem que reinventar a relação, ou vocês têm que fazer uma DR, tem que conversar, tem que parar e pensar. Você está sendo infeliz por quê? Porque aquilo que você esperava não está acontecendo? Essa frase é perigosa, porque se você esperava alguma coisa, é porque você estava com uma falta. Mas é bem normal. O que você pode pensar agora? O que você pode fazer para preencher essa falta, para não precisar de nada dessa pessoa? Aí você vai poder, dessa forma, olhar para essa pessoa e pensar: será mesmo que eu quero ter essa relação? Porque a gente está falando de sentimento. Então, o campo das relações ele é muito complexo, né? A gente pode estar se relacionando por necessidade, mas é legal, a gente precisa fazer esse movimento. Mas tem que chegar um momento que a gente se questiona: por que eu só vou ser feliz realmente quando eu não precisar que a outra pessoa me complete? Quando eu estiver completa, quando eu não precisar que a pessoa me traga. Eu vou me relacionar bem a partir do momento que eu apenas me relacionar por sentimento, que é maior. Sentimento não julga, sentimento não critica, sentimento não vai dizer assim, você não é como eu gostaria. Vai dizer assim, nós somos bem diferentes, mas mesmo assim tá tudo certo, né? Então a aceitação do outro, e o outro é o assunto de Libra, só vem quando eu estou bem comigo. Você vai me dizer, mas é impossível a gente ficar de bem com a gente. Não é não, gente. Não é impossível. É que a gente não aprende isso. E agora, mais do que nunca, é muito necessário a gente aprender a ficar de bem consigo. E o que é ficar de bem consigo? E quando eu falo de mim e falo do outro, eu falo desse eixo de Áries e Libra. Não tem como eu ficar bem com o outro se eu não estiver bem comigo, né? É um eixo, né? Áries e Libra é uma coisa que anda junto. Se eu estiver bem comigo, eu estou bem com o outro. Se eu estiver bem com o outro, eu posso ficar de bem comigo também. Então, como é que eu posso ficar de bem comigo para resolver essas questões? Porque relacionamento é louco, no trabalho é um caos, em casa é cansativo, com o filho é uma loucura. Como é que eu faço isso? Você tem que ir em direção às suas certezas, você tem que perceber quem você é, o que você precisa, ir em direção ao que você precisa para sanar essa falta. Isso é autoconhecimento, isso é encontrar sua missão de vida. E lembra que eu falei aqui nesse vídeo que missão de vida não é uma coisa lá fora, é uma coisa lá dentro. Quando você vai para o seu centro e você começa a viver a sua vida e parar de viver um monte de crenças, de expectativas, você fica mais feliz, você não vê tanto problema no mundo e você consegue conviver com o outro. Então é por isso que hoje em dia a maior parte dos problemas são de relacionamento, porque as pessoas elas estão buscando que o outro sane uma falta, que tape um buraco, que resolva um problema, que a gente mesmo tem que resolver. Só que a gente não resolve não porque a gente não quer, é porque a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, você indo no seu centro, você se conhecendo, você identificando esses sinais na sua história, na sua vida, né? E você vendo quando você reage, quando você se irrita, quando você se frustra. Através de tudo isso, você consegue se reconhecer e você consegue perceber as formas de preencher esse lugar. E quando você preenche isso, você não precisa de uma outra pessoa. Você vai em direção a encontrar uma pessoa que te complementa, apesar das diferenças.
né? Então dizem assim, os opostos se atraem, né? Às vezes dizem assim, não, são muito diferentes, não podem dar certo juntos, né? Mas é bem essa questão assim, não é nem oposto nem semelhante, né? É sair desse patamar de se relacionar por uma necessidade para ir para o patamar de se relacionar realmente por um sentimento, elevar o padrão da relação, tá bom? Isso é autoconhecimento, isso a gente não aprende, acho o maior pecado do mundo, a gente não aprender sobre a gente mesmo, desde pequenininho lá no prezinho, né? Mas nunca é tarde, você pode ir em direção à sua missão de vida, e quanto mais sofrimento você tiver, mais legal é esse processo. Por quê? Porque a dor, ela não é um castigo, ela é um sinal de que tem uma coisa errada, tá bom? Então a gente já passou lá no vídeo 1 por Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, ingressou em Libra, e agora a gente retomou em Libra, e agora nós vamos continuar o processo. E aí nós temos Escorpião. Então, quando eu falei ali no vídeo que a gente passa por várias crises durante a vida, isso todo mundo tem no mapa. Tem a casa 8 lá no mapa de todo mundo, que fala, naturalmente ela é regida pelo signo de Escorpião. E o signo de Escorpião é o signo da transmutação, né? Ele rege a questão da fênix, né? Aquilo lá que tem que morrer para renascer das cinzas. É como se fosse o nosso próprio a nossa capacidade transformadora. É como se a gente pudesse ter uma fonte de energia inesgotável. É bem a ideia de que nada acaba, tudo se transforma. Bem a ideia da energia, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Nada morre nem nasce, tudo se transforma. Então a vida ela é cíclica, né? A gente passa por etapas de desenvolvimento, a gente começa um emprego e daqui a pouco ele acaba, a gente começa um relacionamento, ele acaba, a gente mora numa cidade, se muda, né? Então é bem questão de uma casa, assim, a gente tem uma casa, se a gente for ficar naquela casa sempre, a gente tem que estar reformando, a gente tem que estar trocando um cano, pintando uma parede. Então, tudo aquilo que a gente tem que manter na vida, ele não fica por si só, passa por bastantes processos de transformação. Então, transformação faz parte da vida, né? Morrer é uma transformação, né? É, renascer de uma doença é uma transformação, encontrar um sentido para a vida é a maior transformação de todos, encontrar a missão de vida é a maior transformação de todas, porque é uma que te coloca no caminho certo. Ver o filho nascendo é uma transformação. Então, às vezes a gente não parou para pensar, porque, como eu falei antes, a gente se conhece pouco, a gente sabe só olhar para o mundo lá fora, né? E quando a gente vê uma situação de caos, a gente vê uma situação que a gente não tem certeza do futuro, a gente teme que a gente vai morrer, que a gente começa a vir o medo, né? A gente tem, eu vou morrer, eu vou passar fome, vou perder minha casa, eu não vou conseguir. Todos esses temores, eles vêm porque a gente não acredita que a gente também é capaz de transformar. Então, lá a perguntinha do começo do vídeo que eu fiz, você é aquele tipo de pessoa que está precisando se reinventar? Sim, faz parte da vida, não é problema nenhum. Só que o que está faltando é a certeza, e a certeza é esse caminho de volta. Então, nesse vídeo aqui, nós começamos a avaliar primeiro os relacionamentos. Então, para e pensa se você está se relacionando por causa de uma falta, por causa de uma expectativa. E você pode começar a elencar, assinalar isso, para você se conhecer. Né? Porque a gente aprendeu muito sobre o mundo lá fora, mas pouco sobre o mundo lá dentro. E você vai poder começar a ter a primeira certeza a nível de relacionamento. Agora que a gente está no ciclo de Escorpião, que é o ciclo da transformação, a gente fala daquilo que a gente não gosta da gente, né? Que a gente quer mudar. Então, tem muitas coisas que a gente não gosta na gente. A gente sente culpa, a gente sente frustração, todo mundo sente. A gente sente limitação, a gente tem algumas coisas que a gente não quer mostrar, né? Tipo assim, nenhuma mulher quer sair de cara lavada quando acorda de manhã, né? Quer não, se arrumar um pouquinho para não assustar as pessoas, a gente diz, né? Então, assim, a gente, ela tem muitas coisas que a gente precisa transformar. E esses pontos negativos que a gente sente, essas sensações de limitação, de culpa, de frustração, de medo, de vazio, de mágoa, todas as coisas que a gente diz que são ruins, na realidade são potenciais. É como se fossem lugarzinhos onde tem uma dorzinha que a gente pode ir lá na dor e encontrar uma grande transformação. São possibilidades de transformação, aliás, são necessidade de transformação para a gente encontrar a nossa missão de vida, a nossa plenitude. Então, se você tem frustração, se você tem medo, se você tem culpa, se você tem mágoa, se você acha que ninguém gosta de você, se você acha que não vai dar certo nada, sabe esse monte de coisas assim que a gente sente de vez em quando? Se você tem crises depressivas, né? Se você tem esse monte de coisas, pensa que isso, e como eu falei antes, tudo na astrologia tem outra polaridade, são pontos de transformação.
Não são erros que você tem, são lugares que você pode mergulhar nesse assunto e transformar isso num potencial muito grande. Porque eu acho que você já ouviu falar disso também, né? Quando uma pessoa passa por uma situação muito difícil, muito crítica e vence, ela se transforma numa outra pessoa. Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais livre, uma pessoa melhor. E liberdade, eu acho que é uma das coisas que a gente está querendo muito, né? Querer ser quem a gente é. Acho que chega da gente ficar se adaptando o tempo todo, ficar se sentindo humilhado, se sentindo excluído, se sentir diminuído, não poder falar o que a gente quer, né? Senão as pessoas se magoam, nos julgam, nos rotulam. Eu acho que uma das maiores dores atuais é exatamente essa, a gente não poder ser quem a gente é. Isso quer dizer que a gente está muito longe da nossa missão de vida. Nossa missão de vida, ela só se completa quando a gente se torna quem a gente é. Mas, voltando para o escorpião, o bichinho lá que tem o veneno na cauda, né? E por que ele tem o veneno? Porque ele tem o domínio da vida e da morte. E a gente fala de eixos de novo, o eixo de touro e escorpião, o eixo da vida e da morte. É um eixo só, um não existe sem o outro. A transformação produz vida nova, produz determinação, produz energia, né? Produz autoconfiança, né? Porque o touro e o escorpião, esse eixo rege os valores, né? Aquilo que é valioso, é valoroso, né? E toda vez que você pegar um valor negativo, como por exemplo arrependimento, frustração, né? Você pode transformar num potencial positivo. Sim, autoconfiança, né? Fé em si mesmo, energia de superação. Porque da dor vem uma energia positiva, do negativo nasce uma coisa positiva. Então é bom repensar isso. Então como é que está o que você pensa, como é que você imagina essa ideia de ciclos, né? Essa ideia de você ter frustração, de você ter esse monte de sentimentos que aparentemente são negativos. O negativo é potencial para o positivo. Não te ensinaram isso, né? Ensinaram que é ruim, não pode ser assim. Vai em frente, tu tem que superar. Não, você tem que pegar isso aí e aprender a transformar isso num manancial de energia positiva. Porque a lei da vida é a lei da transformação. Transformar o escuro, o negro, o escondido, o dolorido em luz, em vitalidade, em energia. Então, o escorpião nos diz que no processo da vida a gente passa por vários ciclos, a gente passa por muitos momentos de reinvenção, por muitos momentos de transformação, né, das cinzas, né, nasce a fênix, né, do fim, de onde uma coisa ela parece insuperável, ela parece insuportável, nasce o maior potencial de todos, certo? Então, a gente tem isso no nosso mapa. Nós passamos pelos relacionamentos, o que a gente espera, por que a gente tem problema nos relacionamentos, e agora a gente está se deparando com aquilo que a gente não gosta na gente, com aquele sentimentozinho que machuca, que dói, que na realidade não é uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser utilizada para realmente a gente conseguir se superar. Porque a função é essa, é a gente se tornar cada vez mais forte e não mais fraco, mais empoderado, mais dono de si, mais certo de si mesmo. Quantas dúvidas você tem a seu respeito? Pois é, nós estamos falando de escorpião, que é de transformar aquilo que te machuca em uma força. E essa é o processo de cura, né? Não é fazer de conta que não acontece, ou empurrando para baixo do tapete, ou tentando ignorar. Não, a sua fraqueza tem a sua força escondidinha dentro dela, tá bom? Então agora vamos continuar nosso fluxo, certo? Estão entendendo? Estão conseguindo perceber que tem muita coisa da gente que a gente desconhece? Muita coisa da gente mesmo que a gente não aprendeu. A gente é um ser infinito em possibilidades, em potencial, em força. Só que a gente ficou tão ligado no mundo lá fora que a gente esqueceu disso. A gente esquece de que a gente pode muitas coisas, né? E agora que vai vir todo um período de planetas em aquário, o potencial humano vai ser retomado, né? É como se fosse um novo renascimento, né? Do homem como centro do universo, como uma pessoa capaz de se tornar um ser forte. E você pode ingressar nesse caminho, né? Indo em direção à sua missão de vida, ao seu centro, à sua força, você vai estar vibrando realmente essa questão de ser uma pessoa plena. E não tem felicidade maior. Olha, a maior felicidade não é ficar sem problemas. Não vou ter problemas e vou ser feliz. Não, a maior felicidade
é tu poder e ter certeza de que tu supera qualquer situação, que nada te derruba, que tá tudo certo, tu é forte, tu é capaz, que você não precisa ter arrependimentos, nem frustrações, nem medos. A grande felicidade está em você estar consciente de quem você é e não sendo manipulado por um monte de acontecimentos externos. Pensa um pouquinho nisso. Chegamos no âmbito de Sagitário, e como eu falei, não é só o signo daquela pessoa. Quem é de Sagitário talvez se identifique mais. Mas não é isso que eu tô falando desse processo, né? Em outro vídeo, eu tenho outros vídeos no meu canal no YouTube, no do de Rios, que falam dos signos especificamente, né? Mas eu tô falando de processo, tô falando de autoconhecimento, tô falando da pessoa, cada pessoa tem esses 12 pontos na sua vida e precisaria conhecer esses 12 pontos para ter mais clareza de quem é, para ter mais certeza, para ter mais domínio da sua vida. Então, a gente viu como a gente deve avaliar uma relação para ter certezas, como a gente deve olhar para os nossos sentimentos para ter força, para ter certezas também. E agora a gente fala do eu acredito. Eu acredito tem muito a ver com o signo de Sagitário. O signo de Sagitário rege naturalmente a casa 9, que é a casa das crenças. Casa a gente fala um espacinho do céu, que é relativo a esse assunto, tá? Então, todo mundo tem crenças. Mesmo quem diz assim, eu não acredito em nada, ele tem uma crença, que é nada, né? Dizem, né, que a premissa, a pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus, mas tem que ter uma ideia de Deus para não acreditar. Então, toda crença é individual e toda crença ela é construída, né? Então, lembra aquela coisa que eu falei dos eixos? Quando eu falo de Sagitário, eu falo de Gêmeos. E Gêmeos tem a ver com aquele momento que a gente aprende a se comunicar com o mundo. Tanto o engatinhar e o caminhar, né, que é aquele processo de eu posso mexer aqui, eu não posso lá, aqui eu consigo pegar, aqui eu não consigo, como o alfabeto, aprender a ouvir, aprender a associar as ideias, aprender a falar, né, aprender a escrever, a ler, fazer continha, né. Então, as nossas crenças estão muito vinculadas também com isso, com a aprendizagem. Então, todo mundo tem as suas crenças. E são as crenças que norteiam a nossa vida, né? A gente acredita, sei lá, que ser bom, a gente tem que ser bom. Tem pessoas que acreditam, tem que ajudar os outros. Tem pessoas que acreditam que são fortes. Tem pessoas que acreditam que vão ser castigadas por alguma coisa se fizerem errado. Tem pessoas que acreditam que não tem limites no universo. Então, cada um tem as suas crenças, independente se a pessoa tem religião ou não, a gente tem crenças. Isso foi constituído em toda a nossa vida e a gente traz de outras vidas também, mas é fortalecido em nossas vidas. Às vezes, as crenças que a gente tem não nos servem mais e a gente passa por processos na vida em que a gente tem que mudar totalmente a nossa forma de enxergar a vida. Às vezes, as nossas crenças são boas, elas nos fortalecem, às vezes, elas nos enfraquecem. Vou te dar, por exemplo, uma ideia de crença negativa. Ai, eu não ganho, meu salário não é tão alto quanto do meu marido, né? Então, ele é mais capaz do que eu. Ou meu salário não é tão bom quanto o meu colega, então eu sou menos valorizada. E eu vou sempre me sentir mal, vou me sentir frustrado por causa disso, né? Aí você vai me dizer, mas é uma realidade. Não, não é uma realidade, é uma crença. Porque tem N possibilidade de uma pessoa ganhar mais do que a outra. Pode ser que esteja mais tempo na empresa, pode ser que se arriscou e fez uma proposta maior no momento de entrar, pode ser que seja amigo do chefe, a gente não sabe, mas não necessariamente é porque a pessoa é mais capaz que você, né? Então, algumas crenças nossas são muito ruins pra gente, nos levam para lugares que não são bons, lugares que não nos ajudam, não nos fortalecem, nos deixam extremamente longe da nossa missão de vida. E quando a gente está longe da missão de vida, a gente fica confuso, cheio de dúvidas, a gente não sabe o que é o certo, a gente não consegue fazer uma escolha, porque parece que qualquer coisa que eu vou escolher tem uma perda. Quando a gente está na nossa missão de vida, as nossas crenças nos dão certezas. Mesmo que eu pense assim, não, eu vou fazer uma escolha, eu vou ter uma perda, mas o meu ganho é muito maior. Então, é como enxergar aquela historinha do copinho cheio do copinho vazio, né? A crença é isso, o copo é o mesmo. Como é que você enxerga? Então, rever as nossas crenças é muito importante, superar crenças negativas é muito importante e ter crenças que nos fortaleçam e não enfraqueçam, né? E muitas das nossas crenças estão equivocadas porque elas são baseadas em comparações. Porque fulano é assim, porque eu sou assado. Porque fulano fez isso e eu não fiz. Fulano tem aquilo e eu não tenho. Então eu sou, né? Ou então fulano é.
Então, as nossas crenças estão muito ligadas ao nosso relacionamento, de como a gente espera que as pessoas sejam, de como a gente acha que a nossa vida deveria ser. Tá vendo? É tudo muito com o mundo lá fora. E o mundo lá fora, agora a gente tem essa certeza, e antes a gente não tinha, mas ainda era uma verdade, não é, é não é um parâmetro adequado pra gente. Ele não dá certeza nenhuma. Você tá vendo agora que o mundo não te dá certezas, né? Na real, ele nunca deu. Mas a gente sempre acreditou que ele dava porque foi que a gente aprendeu. A gente aprendeu a se relacionar com o mundo lá fora, mas a gente não aprendeu a se fortalecer internamente. E agora a gente está pagando o preço, que é a angústia, a dor, né? Todos esses sentimentos que eu já falei. Então, todos temos crenças e todas as crenças são diferentes, apesar de algumas parecidas, são diferentes porque elas são fruto da nossa experiência de vida. Eu tive uma vida, então desenvolvi uma crença. Fulano teve uma outra vida, desenvolveu outra. Então, o que a gente acredita é único. E isso deveria ser bom pra gente e não ruim. Então, a gente tem crenças negativas e esse é um dos pilares que a gente tem que vencer para entrar na nossa missão de vida. Então, falamos de relacionamento, para você ter algumas certezas. Falamos de como você lida com aquelas coisinhas de você que você não gosta, e que a vida realmente é cíclica e a gente precisa se reinventar. Isso é a lei da vida. Não está acontecendo nada lá fora que não seja uma lei da vida. E agora a gente percebeu um pouquinho as suas crenças. Então a questão é: quais são as suas crenças? Até que ponto elas te ajudam e até que ponto elas aumentam o escorpião que tem lá dentro de você, que é aquelas coisinhas negativas que você sente a seu respeito. O quanto a tua crença alimenta a tua frustração, ou quanto a tua crença favorece você se tornar uma pessoa mais criativa e aprender mais rápido. Então, você tem crenças amigas ou inimigas? É outro ponto para se pensar. E quando você começa a ter essa clareza, você começa a perceber que às vezes o maior inimigo que você tem é você mesmo. Na realidade, você é seu maior inimigo. E você pode ser seu maior amigo. Vamos continuar nosso fluxo. E aí nós temos o signo de Capricórnio, que é a construção, o meio do céu, o ponto mais alto do nosso mapa. O meio do céu nos diz assim, tá, no fim, para que eu estou aqui? Fala muito do objetivo da nossa vida, porque a gente tem um objetivo. Nossa vida não é só pagar boleto, tentar emagrecer, se estressar com o parceiro, né, tentar arrumar um emprego novo, programar as férias, né? Não é isso. A vida tem um objetivo, sim. E esse objetivo não tem nada a ver com o mundo lá fora. O mundo lá fora te ajuda a encontrar o objetivo. Aí você vai dizer, não, agora ele está me atrapalhando. Não, ele está te ajudando mais ainda. Ele está te cutucando ainda mais forte. Então a gente tem um objetivo de vida. E a gente só vai ser feliz quando tiver nessa estradinha do objetivo da vida. A gente tem uma meta, a gente tem um propósito. Por isso que é o signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio trabalha por metas, por objetivos, né? É aquele bichinho, aquela cabra que sobe aquelas montanhas, que chega a subir de ladinho, assim, que tu pensa, meu Deus, como é possível? Quando a gente está vivendo a nossa missão de vida, e nossa missão de vida é esse caminho para a casa 10, é esse caminho para o signo de Capricórnio, não tem tempo ruim, não tem. O que é impossível fica possível, o que é inviável fica viável, né? É como falou o próprio Walt Disney, né? O impossível é o lugar que eu quero, porque lá tem a menor concorrência. O impossível é aquilo que nunca foi imaginado. Imaginou, é possível, certo? Então, a nossa missão de vida é esse caminho que vai nos direcionando para o topo da montanha de Capricórnio. Não tem como sair dessa missão. O que você pode fazer é empacar e ficar sofrendo lá no chão, olhando para a montanha e pensando, bah, nunca vou chegar naquela montanha. É muito alto, é muito frio, muito desconhecido. Ou você pode pensar assim, bom, tem que subir a montanha, né? Então vamos lá, vamos indo, vamos seguindo o fluxo e vamos adquirindo confiança a cada obstáculo. Então, cada obstáculo que você tem, isso tem a ver com o signo de Capricórnio, porque o signo de Capricórnio ele é especialista em aprender a superar obstáculos, né? Ele nos ensina assim: cada obstáculo que você supera prova que você é mais forte ou prova que a sua vida tem mais problemas, né? Quando você vê um problema na sua frente, você pensa assim: oba, mais uma chance que eu tenho de provar para mim que eu sou capaz, eu vou conseguir. Se eu conseguir isso, eu consigo coisas maiores ainda. Ou cada obstáculo que você encontra no caminho é dizer, meu Deus do céu, joguei pedra na cruz. Minha vida só tem problema, né? Que nem aquele desenho animado, ó vida, ó mundo, né? Só que assim, a vida é sua. E se você não tem força para superar os obstáculos que estão na sua vida e você ser feliz, fica difícil você realmente se realizar, você ver o sentido nas coisas, e você entender os sinais da sua vida. Então, o signo de Capricórnio nos mostra isso. As pedras, como é que você lida com as pedras no caminho?
né? As pedras no caminho são para você te provar que você é melhor do que você era e que você pode conseguir muito mais do que você imagina. Mas daqui a pouco, e falando das crenças, lembra que a gente acabou de falar? Você pensa assim: uma pedra no caminho é uma prova da minha incapacidade, da minha impotência, da minha frustração. Isso está totalmente equivocado. Isso talvez você tenha aprendido com o mundo lá fora, mas isso não é uma verdade interna. Talvez você tenha aprendido que ter problemas é que você é incapaz. Mas isso é uma ilusão, assim, a ilusão que a gente tinha de que a gente controlava a nossa vida. A grande verdade é que o problema que você tem na sua frente é a prova de que você é capaz de superar e é a prova de que você vai ter mais coisas ainda, não mais problemas, tá? Mais coisas boas ainda. Então, onde nós temos Capricórnio mostra o nosso lugar no mundo, aquilo que a gente pode conquistar, em que direção a gente tem que ir para se realizar na vida. Porque quando a gente está nessa direção que a gente se realiza, os problemas não te tiram do caminho. Você não encara isso como problema. Você já não viveu alguma coisa assim, um período da sua vida em que parecia que estava tudo errado, mas tudo certo, tá tudo bem, é isso que eu quero, eu não seria diferente, eu não seria outra pessoa, eu não faria diferente. Né? Talvez você passou por um momento, por uma situação que você teve essa percepção. Porque você tem o seu caminho, você tem a sua missão de vida. E se você está nesse caminho, pode aparecer lá uma montanha na sua frente. Você vai dar um jeito de passar e pensar assim: bom, eu superei essa montanha, eu supero qualquer coisa, nada me impede de chegar onde eu quero. Né? Isso é uma ambição positiva. É a ambição que te leva a ser uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais determinada. E quando você está nesse caminho de missão de vida, que é esse caminho de Capricórnio, você emana isso. Isso vibra em você. E as pessoas reconhecem em você a autoridade que você é, elas te respeitam pelo que você é, né? Elas te valorizam pelo que você é, por quê? Porque você não fala, você vibra aquilo. E aí você ajuda muitas pessoas, porque você está vibrando você mesmo, você está provando para os outros que ser eu mesmo é a melhor coisa que pode acontecer, porque me torna um ser humano melhor, mais capaz, menos frustrado, feliz, pleno, independente se o mundo está caindo lá fora. Então, quando a gente fala assim, minha missão de vida é ajudar os outros, não. Ajudar os outros é uma obrigação humana. A sua missão de vida, a melhor forma de você ajudar os outros é você ser plenamente quem você é, você estar apto com todos os seus potenciais. Aí você ensina para o outro que ele também é capaz de fazer isso, né? A gente tem isso um pouco, a gente se espelha nas grandes celebridades, nas pessoas que venceram os obstáculos. Você admira quem venceu, quem passou, quem superou. E essa pessoa só quer te provar que qualquer pessoa pode fazer isso. Basta seguir o caminho certo, ter ferramentas adequadas, porque não tem outro caminho. O caminho é só esse, que é o caminho de Capricórnio. Certo? Vamos continuar então o nosso fluxo aqui. Nós vamos já chegando no signo de Aquário, né? Saímos de Capricórnio. E aí o que acontece? Aí você tem lutas na sua vida, né? Você teve várias lutas na sua vida. Você já se superou em muitas coisas, em algumas não. Mas você já teve algumas superações sim. Você já se provou de alguma forma que você consegue fazer algumas coisas. Você já sentiu, às vezes você teve a percepção, talvez não tenha clareza, mas já teve a percepção de qual é a sua missão, qual é o seu caminho, o que você tem que enfrentar, que pedras você tem que superar. Aí você chega lá no topo da montanha, né? Aí a gente fala assim, não, aí eu já consegui as coisas que eu quero, aí eu já supero meus obstáculos, aí já sou eu mesmo, né? E aí vem o período de aquário. Aí, aí acontece uma coisa muito interessante, assim. Quando a gente tem alguma coisa e a gente precisa se apegar àquilo para se sentir realizado, a gente é um prisioneiro daquilo. Então, aquário ele te dá liberdade, assim, ó, tu pode conquistar tudo o que tu quiser, tu pode provar para o mundo tudo o que tu quiser, mas quando tu chegar nesse lugar, tu não vai mais precisar disso. Tu vai ser uma pessoa livre. E liberdade é a coisa que a gente mais deseja. Livre, o que é ser livre? É não precisar provar nada para si mesmo. Não é nem para os outros. Porque a gente acha que tem que provar para os outros porque a gente está inseguro. A gente não está com todo o nosso potencial. Liberdade é você aceitar quem você é e não precisar de nada para provar quem você é. É ser. Né? Então eu não preciso ter um carro, não preciso ter uma roupa, não preciso ter uma carreira, eu posso me aposentar, né? Então, tanto que Aquário marca esse momento da aposentadoria, né? Que é onde tu deixa tudo para trás, né? Tudo que tu construiu uma vida inteira tu deixa para trás e tudo bem, porque tu não precisa disso, né? Foi a tua trajetória, né? A tua estrada, né?
E aí tu chega um ponto na estrada que tu diz, bom, essa aqui foi minha estrada. Agora eu não preciso dela, já estou pleno, já estou completo, eu sou livre, livre de pré-julgamentos, livre daquela fase cíclica lá do escorpião, de ter que sofrer, né? Eu tenho uma frustração e daqui a pouco eu tenho que lidar com ela, e daqui a pouco ela vem de novo, e daqui a pouco eu encontro formas de me libertar. Então a liberdade é a liberdade do sofrimento, é a liberdade das crenças negativas, é a liberdade dos condicionamentos, das expectativas. Eu falei isso muito lá no vídeo 1, né? No vídeo de Chega de Dúvidas, né? Que é o primeiro vídeo que antecede esse. Tem muita coisa lá. Mas a fase aquariana é a fase assim, eu quero ser livre. Eu preciso de uma liberdade, eu quero ser quem eu é. E chega no momento, se você vai em direção à sua missão de vida, que é Capricórnio, o signo anterior, você percebe que você conquista o que você quiser. E você não precisa mais disso, porque você não precisa se provar nem provar nada para ninguém. Você pode ter qualquer tipo de vida em qualquer situação que você está pleno, né? Então, é a liberdade de muitas coisas que nos aprisionam, né? Essa sensação de ser único, respeitar quem você lidar bem com as diferenças, é compreender que nada é igual, todos são diferentes e essa diferença que nos torna uma raça humana, né? Então, é aprender, e é uma coisa muito importante, que quando a gente está na nossa missão de vida, a gente compreende que as diferenças são características humanas, assim, a diferença não é um problema, a diferença não é um obstáculo, a diferença ela não é uma maneira que eu tenho de julgar o outro. A diferença nos torna únicos. Então a gente percebe que a gente é único e é o que a gente gostaria de sentir, que a gente é especial, que a gente é único, que a gente tem que ser respeitado na maneira da gente ser, na maneira de sentir, na maneira de pensar, independente da nossa origem, independente do que a gente enfrentou no caminho. A gente não é o que acontece lá fora, né? Então, essa fase aquariana é a fase da liberdade, né? O quanto você não quer ser livre? Estar na missão de vida é estar no caminho da liberdade. Por quê? Porque quando você está na sua missão de vida, você vibra quem você é, você tem a certeza dentro de você. Lá fora é só um palco onde você atua. Você não precisa que as coisas lá fora provem nada para você. Agora, quando você está fora desse caminho da missão de vida, você precisa de provas constantes, né? A gente é assim às vezes. Ah, eu tenho que ver se eu tô bem, se o que eu tô fazendo tá bom. Eu preciso de uma aprovação constante. Quando eu preciso de uma aprovação constante, é que eu ainda estou na escolinha da vida, não na escolinha do eu. Eu ainda estou buscando que alguém me dê uma certeza que ninguém vai me dar. Lembra ali nos relacionamentos que eu falei? Que às vezes a gente busca no outro algo que nos falta? Então, a liberdade é não precisar buscar nada em ninguém, você ter tudo isso. Né? Isso é liberdade. Quando a gente está na missão de vida, a gente tem liberdade, a gente não é mais preso, a gente não é mais frustrado, a gente não precisa de provas. Porque simplesmente a gente tem certezas, né? E certeza da liberdade. Tanto que se você tivesse certeza, você não teria medo de se reinventar, não teria medo de se jogar no mundo e você saberia como fazer isso. Né? Mas a gente não aprende isso, deveria aprender desde pequenininho, a gente deveria aprender a se conhecer, a se valorizar, a se respeitar, a não precisar ter dores e sofrimentos para encontrar nossos potenciais. A gente não precisaria ter tido crenças negativas, mas é todo um processo, é um processo em direção à liberdade, né? Então, e tem um momento sim, e um momento aquariano, que é de casa 11, fala de liberdade. Quando a gente é livre, a gente cria um futuro novo, a gente cria uma vida nova, a gente não precisa mais fazer coisas para sanar vazios, sanar medos, né? A gente não precisa ter uma vida para evitar um medo. Eu não vou me submeter a alguma coisa para não ter que enfrentar o medo. Quando eu sou livre, eu crio um novo universo na minha frente, que ele é um universo que tem a ver comigo, uma vida que eu quero. É uma vida sem medo, sem frustração. Aí você vai me dizer isso não existe. Não, eu falei, isso existe. Isso existe quando você está no seu caminho de missão de vida, isso é uma constante. Independente do que aconteça lá fora, você está bem, você está realizado, você está feliz, você é criativo, você aprende constantemente, você não fica doente, você morre de velho, a gente diz, né? Porque a doença tem muito a ver com questões psicossomáticas, com dores, né, também. E a gente não está livre disso, né? Atualmente, todo mundo tem algum tipo de doença, né? É difícil uma pessoa 100% saudável. Isso não é uma doença emocional, é uma doença física.
Então, isso são todos sinais, como se o eu lá dentro dissesse assim: olha para mim, eu tô aqui, eu sou teu melhor amigo, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, e vamos junto nesse caminho de missão de vida. Chega de olhar para o mundo lá fora, olha para a coisa mais valiosa que você tem, tá bom? E a gente chega na 12ª casa, que é o todo. A 12ª casa é a 12ª, mas ela é anterior à primeira, que é o nascimento. A 12ª casa é a casa dos potenciais. E a gente fala dos potenciais que a gente tem. Então, todo mundo tem muitos potenciais, mas às vezes a gente não tem como colocar eles no mundo. Então, muitas pessoas às vezes sofrem de ansiedade, sofrem de depressão, às vezes, porque elas têm um potencial muito grande e poucas condições de fazer as coisas no mundo. Tipo, mas eu podia mais, mas eu queria muito, né? E não tem como. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes tu tem um potencial muito bom, muito grande, mas como canalizar isso para tua vida para que tu consiga realmente ser quem tu é, né? Então, a 12ª casa, que é a casa de peixes, fala das nossas programações, fala das nossas sensações, fala do nosso inconsciente, fala do todo, né? De tudo aquilo que nos forma, né? É como se a gente pudesse, em algum momento, desligar o nosso cérebro e não precisar se defender, não precisar pensar assim, agora tem que fazer assim, agora tem que fazer assado, agora tem que acordar, sabe? Sair do mundo da lógica e só para o mundo dos sentimentos, né? Então, o todo é como se a gente pudesse chegar num ponto onde a gente pudesse só vibrar uma coisa boa, onde a gente pudesse encontrar tranquilidade, onde a gente pudesse encontrar segurança, onde a gente pudesse encontrar sentimentos de amor, né? Um lugar onde a gente pode se misturar com todo mundo e com todos, porque é tudo muito bom, né? Então a casa 12 fala os nossos potenciais. A gente tem o potencial de não precisar se separar, não precisar se rotular as pessoas. É como se fosse um lugar onde todo mundo pudesse conviver junto, uma comunidade alternativa, né? Onde todo mundo pudesse conviver junto, dividir tudo e todo mundo quer o bem de todo mundo. A 12ª casa é esse lugar, né? É um lugar onde a gente possa se misturar com todo, reencontrar Deus, reencontrar nossa força, reencontrar nossa espiritualidade, né? Porque espiritualidade não tem nada a ver com religião, porque a gente é um espírito, a gente é uma energia que vibra dentro desse corpo, a gente tem algo que nos mantém vivo, né? Algo que acendeu essa vida, né? E como já diz na própria física, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente é o eterno, né? Então a gente tem essa concepção do todo, do bom, né? Daquilo que a gente chegou no final do caminho e construiu. A gente já é alguém livre de condicionamentos, de crenças, de vazios, né? E a gente se encontra numa plenitude. Então, a 12ª casa, ela fala bem isso, assim, do final de tudo, como tudo deve acabar. E quando eu falo final de tudo, pode ser o final de um dia, o final de um ano, o final de uma vida, o final de um casamento, o final de um trabalho, o final de um projeto. A gente é cheio de fins, né? Até a própria respiração, né? A gente inspira e expira. Quando a gente esvazia, é um fim. A gente tem o começo e o fim a cada segundo na nossa vida, né? O dia começa com sol e termina com escuridão. A respiração começa com o ar entrando e termina com o ar saindo. Então, o fim do nosso dia, o fim do nosso mês, do nosso ano, da nossa vida, dos nossos projetos, é um fim que tem em si muito potencial. Não é assim, ai, acabou, graças a Deus. Não, é tipo, acabou, mas aquilo me complementou. É a ideia de fazer parte do todo, esse alimento espiritual, essa sensação de fazer parte, é a sensação de vibrar coisas boas, é estar presente em algo maior do que a gente, é se perceber como maior do que tudo aquilo que a gente aprendeu, né? É um universo sem separações, sem limites, sem certo, sem errado, sem bom, sem ruim. É um estado de vibração, né? Que nada limita. Certo, pessoal? Então, a gente pode perceber, através desse processo, né? Que muitas certezas estão faltando para a gente, que o caminho é muito legal, esse caminho de autodescoberta. Espero que vocês tenham conseguido algumas pelo menos pensar de uma forma correta para encontrar essas certezas agora. Se vocês quiserem mais informações, eu tenho no meu canal YouTube, né, do Di Rios, tem muitos vídeos legais que vão te ajudar.
Tem meu Insta, né, o do de Rios, né, que tem lives nas segundas e nas quartas às 22 horas sobre assuntos muito importantes para a gente encontrar nossa missão de vida. E tem meu canal no Telegram que sempre tem áudios para te ajudar nessa direção, tá bom? Se você gostou, curte, te inscreve no meu canal, compartilha, fala pro pessoal que tá meio perdido, que precisa se reinventar, comenta, vai lá ver, vai te ajudar, e faz parte da gente querer ajudar os outros, né? Então eu te agradeço pela atenção, espero ter conquistado meu propósito de te ajudar nesse processo, né, de encontrar tua missão de vida, de buscar uma certeza que está lá dentro para lidar com essa confusão que está lá fora. E qualquer comentário, qualquer dúvida me manda, se tiver uma sugestão de tema, de vídeo, se tiver qualquer dúvida, quiser dizer, ah, que legal, gostei, ou não, esse aqui eu não entendi, fica bem à vontade, que eu sempre estou de olho nas minhas redes, né? Tem na fanpage do De Rios no Face também. Estou sempre de olho nas minhas redes e vou te responder, tá bom? Agradeço pela tua atenção e espero que você vá cada vez mais nessa direção de encontrar sua força, sua certeza e consiga seus objetivos, tá bom? Beijo!